Faça uma breve apresentação pessoal compartilhando sua trajetória e as motivações que os levaram a escolher essa carreira, os principais desafios da profissão e os aprendizados ao longo do caminho. Muito bem, meu nome é Pierre Ferreira, eu sou natural do interior de São Paulo, de Araras. Hoje eu moro em Alphaville, São Paulo. Eu estou na profissão desde os anos 2000. Eu sou formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, no ano 2000. Fiz algumas pós-graduações ao longo da minha trajetória de 24 anos como profissional, na área de fisiologia, nutrição, biomecânica e grupos especiais. O que me motivou a me tornar um profissional de educação física, desde pequeno eu pratico muito esporte. Meu grande sonho era me tornar um jogador de futebol. Eu jogava na época pelo União São João. Hoje ele deve estar na 4ª divisão. Ele já foi um time da 1ª divisão da elite do futebol brasileiro. E dos 9 aos 17 anos eu me empenhei, me dediquei para me tornar um jogador, mas não consegui ter esse nível de excelência. E aí eu sempre tinha um sonho dentro de mim, que era me tornar um professor de educação física. Desde criança eu nem sabia o que era educação física, mas algo lá dentro ardia no meu coração para me tornar professor de educação física. Eu só sei que eu ajudaria pessoas no esporte. Essa era a única coisa que eu sabia. Acho que o maior desafio da profissão é você permanecer focado dentro dela. Porque hoje as pessoas estão buscando principalmente a remuneração financeira rápida dentro da profissão. E como qualquer outra profissão, existe um caminho para ser seguido. Hoje, depois de 24 anos, eu entendo o profissional e o ser humano que eu me tornei através da minha profissão. Só que no seu primeiro dia de trabalho, é impossível você ter essa clareza. Porque você passa 4 anos na faculdade para poder ter a noção de como que é ensinar as pessoas a praticarem esporte, a cuidar da sua saúde, a promover o bem-estar para elas. Agora, criar um programa, criar um método, construir o passo a passo, você vai ter que descobrir na sua jornada, como qualquer outra profissão. A grande vantagem de você ser um profissional de educação física, eu já chamo a sua atenção agora, é que ela trabalha com o seu corpo. O corpo é a nossa casa que a gente vai levar ao longo da vida. Então, quanto mais você manter essa casa cuidada, por mais tempo você vai permanecer saudável. Então, isso é um grande desafio. E assim, a parte mais legal, mais divertida é que hoje eu trabalho como personal trainer, já desde quando eu iniciei, mas hoje especificamente meu trabalho é personal trainer. Eu trabalho no modelo presencial e no modelo digital. E assim, dentro dos horários que eu construí para mim, eu tenho tempo de qualidade para cuidar de mim, do meu corpo, que eu acredito que é o meu templo sagrado, que Deus me deu essa casa, e eu tenho tempo para cuidar dela. E assim, a sua imagem, você que quer se tornar um profissional de educação física, a sua imagem vai vender o seu serviço por si só. Então você não precisa ser um cara nem extremamente muito forte, ou um cara muito relapso, não, um cara que está desleixado, acima do peso. Você precisa manter a sua casa em ordem dentro da área que você deseja atuar. Eu trabalho com saúde e longevidade. Então, hoje eu tenho 46 anos, eu vivo o melhor da minha forma física, eu consigo praticar futebol, corrida, tênis, beach tênis. Aqui em Alphaville a gente tem um monte de modalidade esportiva, eu moro num condomínio que a gente tem várias atividades, participo de torneios e campeonatos. Então, acho que o ponto principal, o que me move até hoje, é que eu estou paralelamente cuidando das pessoas e cuidando de mim. Então, eu acredito pela ciência, pela literatura, que eu vou ter uma longevidade muito positiva, muito saudável.
porque eu nunca paro de me cuidar. Então isso foi um dos grandes aspectos. Eu acho que o maior desafio da profissão é você entender, e isso para você que vai começar nesse caminho, é que educação física é comportamento humano e não só a ciência do movimento. Eu demorei muito tempo para mim aprender isso e eu acreditava que só eu estudar tecnicamente, eu ser bom em fisiologia, em nutrição, em biomecânica, era suficiente. De maneira nenhuma. Você precisa entender e se colocar no lugar da pessoa que está ao outro lado. Se imaginar como é a vida dela, como é a rotina. Se você vai trabalhar com pessoas que querem ganhar massa muscular, pessoas que querem aumentar a sua performance no esporte, ou que estão com sobrepeso ou obesidade, você precisa entender que essa pessoa tem um histórico de vida, ela tem agentes sabotadores, gatilhos sabotadores, que nós chamamos de sabotadores emocionais, crenças, algo que ela construiu lá atrás e que você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, esse eu acredito que seja o maior desafio, é você entender o ser humano. Como você trabalha para promover a inclusão e a participação de todos nas aulas? Eu acho que o principal ponto é você mostrar para o seu aluno que você acredita mais nele do que ele mesmo. As pessoas hoje, elas estão tão desacreditadas na capacidade que elas têm, principalmente porque elas se comparam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que lá as pessoas só mostram o seu melhor, e aí quando você vê que o outro está com uma roupa melhor, ele corre mais do que você, ele tem um físico melhor, está sempre feliz, você se abate. E aí quando é colocado um desafio na sua vida, você não consegue superar. Então a grande sacada da preparação física, do treinamento, da educação física, seja ela de cunho esportivo ou social, é incluir as pessoas com pequenos desafios. Imagina um degrau de uma escada de 10 degraus. Você tem que fazer com que ela consiga subir o próximo degrau, para que ela se sinta desafiada, incluída dentro do processo. Esse é o maior desafio que você vai ter como profissional, para que ela se mantenha constantemente ativa. Há alguma prática ou esporte específico que você acredita que seja fundamental para todos experimentarem? Eu sou da seguinte opinião. Eu acredito que o esporte tem que ser colocado na base, nas crianças, e que elas tenham algo que nós chamamos de repertório motor. Repertório motor é a criança, ela não precisa ser especialista em nenhuma atividade. Quanto mais modalidades ela fizer, então para você que é papai, para você que é mamãe, coloque seu filho em várias modalidades, que ela fique 2, 3 meses no vôlei, 2, 3 meses no judô, na natação. O importante é que ela tenha experiências para ganhar repertório. São habilidades que ela vai desenvolver, que na nossa infância, eu venho de uma infância onde a gente tinha uma liberdade muito grande, então a gente subia em muros, subia em árvore, pulava barranco, a gente tinha uma liberdade para brincar, então a gente desenvolvia muito repertório motor. Hoje, com a chegada da violência, o aumento da criminalidade, isso tem diminuído cada vez mais, as pessoas têm se fechado, indo para clube, para condomínios, então você diminui esse repertório, o medo aumentou, então você tinha uma tranquilidade de deixar as crianças brincando na rua, hoje já não tem mais, então você perde habilidades motoras. Então o que eu posso trazer para você? Não existe um esporte, e sim ao contrário, pratique vários esportes, para que lá na juventude o seu filho escolha, eu quero me especializar em tal esporte, é aquele que ele gosta mais, é aquele que ele faz suave, leve, sem se desgastar. Aquilo é a habilidade, o talento dele, mas os outros esportes vão ajudar ele na vida pessoal e na vida profissional. Poderia nos contar um pouco mais sobre a formação acadêmica necessária para atuar na área de educação física, incluindo os cursos de graduação e qualificações que são necessárias? Hoje a grade curricular mudou bastante, mas basicamente a educação física
ela tem uma formação de 4 a 5 anos, então em licenciatura e bacharelado. Então você pode, hoje já abriu até o leque para você trabalhar no esporte, existe a ciência da motricidade, a ciência humana, então várias universidades públicas modificaram também o seu conceito. Então você pode trabalhar hoje como pesquisador, ou como professor acadêmico, ou como professor de clubes e condomínios. Então se você fizer uma pesquisa bacana aí dentro dos currículos e das universidades aqui no Brasil, há várias frentes onde você pode se tornar um profissional de educação física, mas um palestrante, você pode se tornar um palestrante também. Hoje eu também sou palestrante de empresas corporativas, eu trabalho no mundo corporativo, motivando e ativando profissionais a cuidar da sua saúde, entendendo que o autocuidado aumenta a produtividade empresarial e as empresas são feitas de pessoas e não de máquinas, tá? Então, na grade curricular, em média de 4 a 5 anos, a formação acadêmica. E aí você pode fazer quantas especializações você quiser na área de treinamento. Eu sempre recomendo para que você se aprofunde na área de biomecânica, que ela analisa os movimentos, e fisiologia, que é como o seu corpo funciona. Então, isso para mim é uma base, depois da faculdade, que é uma das áreas mais difíceis aí, só que ela te dá uma noção de corpo, de movimento. Então a fisiologia, como o seu corpo responde ao exercício físico, e a biomecânica, as alavancas que você pode gerar em qualquer tipo de modalidade física. Mas também poderia complementar com uma nutrição esportiva, que é o combustível do nosso corpo. Então aí vai ficar a seu critério entender qual o caminho, qual a linha que você quer seguir. Fora isso, você pode estar fazendo, existem vários programas de treinamento que são de 3 a 4 dias, aqui já muito conhecidos, que é o Fitness Brasil, que é um evento que acontece aí nos finais de semana em várias regiões do Brasil. A IRSA, que é uma feira grande de equipamentos e também tem treinamentos. Então, assim, ao longo do ano, você pode estar se capacitando, estar evoluindo o seu conhecimento. Quando para o seu conhecimento, o seu estudo? Nunca. Nunca, como qualquer outra profissão. Se você quer ser um profissional bem remunerado, bem qualificado, e estar ranqueado pelas pessoas que você atende como um dos melhores profissionais que já passou, que já cuidou da vida delas, você tem que estar o tempo todo se atualizando. Então você que está na escola hoje, coloca na sua cabeça, se você quer ser um bom profissional de qualquer área, você vai estudar a vida toda. E aí, como eu te falei lá atrás, não só sobre o esforço físico, sobre técnicas, mas sobre o comportamento humano. Isso foi um diferencial na minha profissão que me fez enxergar além do que os olhos dos músculos veem, do que só olhar para um corpo buscando fortalecer ou emagrecer ou transformar ele. Por trás de um corpo com músculo existe um cérebro, e esse cérebro é regido por emoções, por hormônios. Então, quando você entende isso, então assim, procure se capacitar dentro da área, mas também fora da área. Porque se você pensa em criar um negócio, você vai aprender, você precisa hoje falar sobre gestão, aprender sobre comunicação, como olhar no celular e aprender a vender o seu peixe, como a gente fala, vender o seu treinamento. Chamar a atenção da pessoa que está ao outro lado, para que ela olhe e fale, nossa, aquela pessoa é uma boa profissional, eu quero treinar com ela. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao ensinar educação física para diferentes faixas etárias? O grande desafio, hoje eu trabalho com público adulto e idoso. Cada faixa etária vai surgir um desafio novo. As crianças têm um desafio, as crianças muitas vezes no comportamento, em atenção, e manter a atenção delas constante. O adolescente também está por outra fase. O adulto, o maior desafio é você equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. A maioria das pessoas, quando chegam na fase adulta, elas se esquecem delas. Elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, em construir família, em construir um legado, em estruturar a sua vida financeiramente,
através de um trabalho, e elas passam horas no trabalho e acabam esquecendo de que o que eu falo para os meus alunos e colocar o seu nome em primeiro lugar na sua agenda. Nunca se esqueça disso que eu vou te dizer agora. Você tem que ser a prioridade na sua vida. Você é a pessoa mais importante do mundo. Você. Então o seu nome tem que estar em primeiro lugar. O meu ritual é, ao acordar, eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho, faço minha oração e depois eu vou me cuidar. Vou fazer o exercício físico, depois eu cuido da minha família e depois eu cuido do meu negócio. Então, se você entender essa ordem, primeiro Deus, você, a sua família, o seu negócio, tudo fica num pilar. Muitas vezes você vai ter que inverter alguma ordem dessa. Por quê? Porque às vezes você acorda muito cedo no seu trabalho, então você não consegue cuidar da sua família. Eu acordo 5 horas da manhã, tem dia que às vezes o profissional de educação física, ele vai acordar antes de todo mundo. Então às vezes eu vou dar aula de personal trainer antes do meu aluno trabalhar. Então 4h30 da manhã eu já estou de pé. Minha família está dormindo, então eu faço uma oração por ela e vou para o trabalho. Depois eu volto, tomo café com as minhas filhas, eu tenho 2 lindezas aqui em casa, minha esposa e mais 2 meninas, uma de 10 e uma de 5. Eu levo ela para as atividades, tomo café com ela e a gente flui no processo. Então, basicamente, é em cima disso. Então, cada idade vai ter um desafio. Você vai ter que escolher uma modalidade, uma etapa, um ciclo de faixa etária para você descobrir quais são esses processos. Hoje, na fase adulta, o maior desafio é gestão do tempo, o aluno equalizar esse tempo e entender que ele é prioridade. Que conselhos você daria para jovens que têm interesse em trabalhar com esportes ou atividades físicas? O primeiro conselho é você praticar algum esporte. É fundamental. Professor de educação física que não pratica esporte está na profissão errada. Esse é o primeiro conselho. Por quê? Se você gosta de judô, pratique judô, para que você possa, além de ensinar as ferramentas do judô, você passar pelo processo, você lutar, você entender os desafios. Então, você pode, estou citando o judô aqui, mas pode ser qualquer modalidade, mas participe de campeonatos para você aprender os níveis de desafio físico e mental que o seu cliente vai poder passar, mesmo que você trabalhe com escolinhas sociais, mas os torneios levam você para um outro nível mental. Então, a maior recomendação que eu faria para você é pratique esportes, tenha repertórios motor, e aí sim você escolhe aquele esporte que é mais simples para você, algo que seja natural. Por exemplo, para mim, correr é natural. Então eu ensino a corrida com maior facilidade, porque eu tenho aí pelo menos 30 anos de corrida. Futebol, a mesma coisa. Então é muito natural. Nem sempre você vai atuar na área que você ama, mas se você começar ali já no primeiro ano da faculdade, buscar se aprofundar, se capacitar naquele esporte e também estar com a anteninha ligada para as novas perspectivas, para novos esportes que estão surgindo, que nem hoje, 2014, 2024. O beach tênis é uma modalidade que surgiu há 2, 3 anos atrás aqui no Brasil e ele está explodindo. Quando eu me formei lá atrás na faculdade, nem se falava nele. Então fica atento a isso, ao mercado. Como os estudantes podem começar a se preparar ainda na escola para a graduação em educação física? Eu acho que o principal, você tem acesso ao professor de educação física na escola. Pergunta para ele como que é a vivência, quantas horas ele passa no trabalho, quais são as oportunidades, participar de feiras de profissão nas universidades. Uma vez por ano, as faculdades abrem para as feiras da profissão. Então você pode visitar essas feiras, pergunta ao seu professor na faculdade que ele estudou, ele pode te ajudar a você entender, ou em clubes conversar com outros profissionais. Esse é o caminho, conversar com quem já faz aquilo que você quer fazer. Quais são as principais áreas de atuação dentro da educação física?
E como um jovem pode escolher a especialidade que mais se encaixa no seu perfil? Existem um leque gigante na educação física, não consigo te falar aqui, mas você tem a área escolar, a área esportiva social, que é o terceiro setor, você tem nível acadêmico, você pode se tornar um professor universitário, você pode se tornar um palestrante, você pode se tornar um profissional de um clube esportivo, por exemplo, um técnico de futebol, um preparador físico. Você tem que seguir algo que o seu coração chama, algo que faz sentido para você. Porque, como eu falo hoje, a sua profissão, ela não pode ser colocada como uma profissão, e sim como algo que você faz com muita leveza, com muita tranquilidade. Porque você vai passar longos anos da sua vida. Você precisa ter uma boa remuneração para que isso possa te dar uma estrutura para você cuidar da sua família, investir mais no treinamento. E é claro, no começo isso não vai acontecer, então não se engane que nos primeiros anos de profissão, a não ser que você seja um prodígio em alguma área, descubra algo que ninguém sabe e consiga vender isso, uma profissão normal. Você vai degrau a degrau, vai ser remunerado gradualmente para que você suba e lá na frente você consiga ter uma ótima remuneração para que você seja muito feliz nisso e, claro, realizado como profissional, alcançando vidas e transformando pessoas. Quais tipos de experiências extracurriculares, como estágios de voluntariado ou participação em eventos esportivos, você recomenda para estudantes que querem entrar na área? Como eu te falei lá atrás, a capacitação ela nunca para. Você precisa estar atento hoje. Hoje nós estamos num mundo tecnológico, diferente de quando eu iniciei lá no ano 2000. A internet estava surgindo no Brasil, hoje ela já é natural. Então, ferramentas não só dentro do trabalho, mas como se comunicar, como vender o seu produto. Então, aprender sobre comunicação, sobre vendas, sobre gestão. É fundamental um profissional de educação física entender que ele não é só técnico, e sim ele é um vendedor. Em todas as profissões nós vendemos algo. Então, você precisa aprender a se vender, hoje com mais facilidade na internet, porque você amplia o leque de comunicação. Capacitação profissional, você vai precisar entender qual é a área, qual é o nicho que você quer seguir e quais são as tendências e fazer aquilo que você realmente acha que faz sentido para a sua vida. Isso é um feeling muito do profissional. Tá? Observa, por exemplo, dentro da área, vou te dar um exemplo simples. Eu trabalho como personal trainer, então eu tenho que entender sobre como vender o meu trabalho, como precificar isso, então a parte comercial, entender como gestão, como organizar a minha grade, como criar eventos para atrair essas pessoas, como cuidar bem do meu aluno. Eu posso fazer eventos uma vez por ano, reunir todos os meus alunos, fazer uma festa para eles, para agradecimento. Então, como é que você envolve essas pessoas? Criar desafios. Eu posso fazer uma corrida com os meus alunos. Olha, a gente vai correr 20 quilômetros, depois eu premiar os alunos no final. Então, assim, entender sobre eventos, entender sobre gestão, entender sobre comunicação. Você vai descobrir isso ao longo da jornada e você vai conversando com outros profissionais. Observa profissionais que já tiveram o sucesso que você está buscando e vai seguindo essas pessoas. Que conselhos você daria sobre cuidar da própria saúde física e mental ao seguir uma carreira que exige bastante do corpo? É fundamental para que você tenha sucesso e equilíbrio físico e emocional, você praticar atividade física todos os dias, você como profissional. Porque no início de carreira você vai perceber isso, que as pessoas elas buscam sempre uma ascensão social. Nós queremos melhorar a remuneração, você investiu aí na faculdade e você quer um retorno financeiro. Então, no início de carreira, como numa empresa, às vezes você acaba trabalhando de 12 a 14, 16 horas no seu dia. E aí você acaba se esquecendo de você. Muitas pessoas ao longo do caminho adoecem por cuidar tanto dos outros e não cuidar de si próprio. Então, grava essa frase, de tudo que eu te falei, grava essa frase e leva ela para o resto da sua vida.
Você é a prioridade acima de tudo. Você tem que estar em primeiro lugar na sua agenda. Você é a prioridade número 1. Você é a pessoa mais importante.